Olá pessoas bonitas, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje é dia de tirar dúvidas e nós viemos aqui com uma dúvida que a senhorita Naira me mandou. Chama a Ludmilla que a vez da Naira chegou. É hoje que vai estar tendo perguntas respondidas nesse canal. E ela fez perguntas sobre esclerose múltipla. O que é esclerose múltipla? Eu já enrolando a língua antes do vídeo começar. Muito bom, Cecília. Ela também pergunta se tem formas de dar uma quietada nos surtos, como é que funciona, o que é mito, o que não é. Então, vamos falar sobre esclerose múltipla hoje e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, Naira, presta atenção que o dia é hoje, garota. Antes de mais nada, o que é de fato a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença crônica, neurológica e autoimune. Em outras palavras, é o seu próprio sistema imunológico atacando o seu sistema neurológico. E com isso provoca lesões no cérebro e algumas lesões medulares também. Ou seja, além de causar lesões no seu cérebro que está aqui, ele causa lesões na sua medula espinhal, que é aquela que passa dentro do seu... aqui na coluna. Basicamente uma doença que ela apenas deteriora nervos do paciente. E não só os nervos, mas o cérebro também. Infelizmente, uma doença que é muito mais comum em mulheres de 20 a 40 anos e ela não tem cura. E essa é a pior parte dessa doença. E ela pode aparecer silenciosa, assim, com N sintomas. Alguns sintomas bem, assim, genéricos que não vai te levar nunca a pensar que é esclerose múltipla, por exemplo. Cansaço intenso, depressão, fraqueza, dormência, coceira, espasmos musculares, dificuldade para caminhar, fraqueza ou tremor de membros, dores articulares e disfunção de bexiga e intestino. A ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, estima que em torno de 35 mil brasileiros possuem a doença e no mundo estima-se que são 2,5 milhões de pessoas com isso. Alguns pontos de importância da esclerose múltipla que eu queria levantar são, basicamente, ela é uma doença autoimune, ela não é uma doença neurológica, ela não é uma doença contagiosa. Então você pode ficar perto de pessoas que têm isso e cuidar delas de preferência. Ela não tem como ser prevenida e ela não tem cura. O tratamento que se faz é um tratamento paliativo, é só para evitar que a pessoa sofra muito durante a doença, mas não é muito que vai curar, porque não tem como, é mais para evitar que ela sofra. Existem alguns fatores que são considerados de risco para o aparecimento da esclerose. O primeiro dele é a idade. Mais ou menos 70% dos diagnósticos são feitos entre 20 e 40 anos de idade. Segundo, o gênero. A maior parte são mulheres que têm esclerose múltipla. A proporção é de 3 mulheres a cada um homem. Terceiro, histórico familiar. Se você tiver um irmão ou pai que tem esclerose múltipla, a chance de você desenvolver esclerose múltipla é de 1 a 3%. Quarto, etnia. Etnia influencia, né, em algumas doenças, e essa é uma delas. Normalmente em brancos que tem a sua genética que vem lá do norte da Europa. Asiáticos, americanos, africanos têm uma chance menor de desenvolver a esclerose múltipla. E se você já tem alguma doença autoimune, a chance de você desenvolver a esclerose múltipla existe, não vai acontecer, não é que vai acontecer só porque você tem uma doença autoimune, mas você já tem uma predisposição para o seu próprio sistema imunológico te atacar. Como eu falei, alguns fatores de risco, um deles é que a mulher tem mais chance de ter esclerose múltipla do que o homem. E isso tem alguns estudos que alguns cientistas estão fazendo, que eles estão tentando associar o papel do estrógeno e da progesterona, que são hormônios que tem a sua grande maioria em mulheres. E se você tiver uma disfunção nesse hormônio, uma alteração, alguma coisa assim, isso explicaria por que mais mulheres têm do que homens, mas é só uma hipótese, ninguém de fato conseguiu comprovar alguma coisa, mas eles estão estudando mais nessa região, assim, indo por esse caminho, por essa lógica, por esse raciocínio de pesquisa. Mas eu falei mais cedo que é uma doença autoimune. Tipo, como é que o meu próprio sistema imunológico pode me atacar? Basicamente, o seu sistema imunológico serve para te proteger, é para isso que ele serve. Só que algumas situações, tipo de estresse, condições genéticas, etc., acabam fazendo com que o seu sistema imunológico se perca e acabe atacando contra você mesmo. Por exemplo, tem gente que tem um tipo de tireoidite, uma doença na tireoide, chamada tireoidite de Hashimoto, que é basicamente o seu sistema imunológico atacando a sua própria tireoide, fazendo com que ela não funcione direito. Então as pessoas normalmente têm sintomas de hipotireoidismo. Tem algumas coisas que mostram a diferença entre uma e outra, mas os sintomas são de como se fosse um hipotireoidismo. E assim como isso pode acontecer com qualquer órgão, isso também pode acontecer no seu cérebro. O que acontece quando a pessoa tem esclerose múltipla? O que acontece quando as pessoas têm esclerose múltipla? Basicamente, é o seu sistema imunológico
atacando uma gordurinha que a gente tem em volta do nosso neurônio, na verdade, do nosso axônio. O axônio é aquela... Sabe quando você vê o neurônio que ele tem um corpozinho bonitinho assim? Ele tem um rabinho, isso aqui. Esse axônio aqui, ele tem umas bainhas de mielina, que são gordurinhas, basicamente, que são condutores de energia. Se o seu neurônio tiver essas bainhas de mielina, que é o que normalmente tem, ele vai fazer com que o impulso elétrico consiga passar por todo o neurônio, fazendo a sinapse elétrica e passando informação de um neurônio para outro. Não tem como seu neurônio não ter gordura. Ele morre, ele não aguenta, ele precisa disso para conseguir fazer a comunicação. É o ciclo natural da coisa. Ou seja, se o seu sistema imunológico ataca essas bainhas de mielina, então eles vão impedir que a sinapse do seu cérebro aconteça de forma correta, porque você não vai ter o condutor da descarga elétrica acontecendo e deixando o caminho correto da sua energia acontecer no seu cérebro. Então seus neurônios vão sofrer muito com isso e muitos chegam até a morrer, seus neurônios. Então, só que neurônios, eles não se multiplicam. Quando você começa a ter perda de neurônio, você começa a perder também células importantes para o seu cérebro. Com isso, é comum você notar, conforme a doença vai avançando, notar que existe uma perda de massa encefálica. O cérebro ele fica muito menor porque tem neurônios morrendo ali. É muito, muito, muito comum você confundir um cérebro de uma pessoa com esclerose múltipla com o cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer. E uma coisa que eu queria deixar bem clara é que Alzheimer e esclerose múltipla são doenças completamente diferentes uma da outra, elas não têm nada a ver. O Alzheimer ataca de um jeito, a esclerose múltipla ataca de outro. O aparecimento do Alzheimer é uma coisa que ainda as pessoas estão estudando muito porque não é uma coisa muito clara ainda. Não confundam as coisas porque os tratamentos são diferentes, o comportamento das pessoas são diferentes. Os sintomas da esclerose, que eu falei mais cedo, eles variam bastante porque depende de quantos neurônios e nervos foram afetados, qual foi a dimensão do problema, qual foi o tamanho de tudo que está acontecendo. Então, se uma pessoa está no começo, ela vai ter um tipo de sintoma, se ela tiver mais pra frente, ela vai ter outro tipo de sintoma. E é por isso que quando a gente fala que é difícil você dar diagnóstico para uma pessoa que está no início da esclerose, porque quando ela está mais avançada, a pessoa normalmente ela começa a ter dificuldade para falar, para andar, para fazer coisas básicas. Mas uma pessoa que está no começo, ela vai ter sintomas que ela vai achar que pode ser um cansaço, que ela pode achar que foi simplesmente porque ela coincidiu de ela ir pra uma balada e ela voltar e tá cansada, sabe? No começo é bem complicado mesmo, eu diria que é muito difícil de verdade você conseguir descobrir que a pessoa tem esclerose múltipla logo no começo. Os sintomas eles são muito vagos no começo da doença, o que faz com que dificulte o diagnóstico. E às vezes os sintomas eles levam meses, anos, tipo, muito tempo para aparecer assim num grau que a pessoa realmente vai ser diagnosticada com aquilo logo no começo da doença. E a evolução da esclerose múltipla acontece mais ou menos assim. Ela tem uma classificação que é a remitente e recorrente, que é o mais comum, que é o que a Naira falou, que os sintomas eles aparecem em forma de surtos. E esses surtos eles podem durar dias, semanas, e depois a pessoa melhora como se nada tivesse acontecido. E existe a forma progressiva, que vem logo após a remitente recorrente, que é quando os sintomas evoluem para uma piora assim absurda. E ele vai aumentando gradativamente, assim. E essa forma, ela acontece, assim, depois de anos da forma remitente. Normalmente é quando é a hora que as pessoas descobrem que ela tem a esclerose múltipla. Como é uma doença autoimune, não tem muito como você impedir que ela apareça. É o seu sistema imunológico, você não tem como atacar ele. Como eu falei mais cedo, o tratamento ele é paliativo, ele é só pra evitar que o cara não sofra, tipo, muito. Porque é complicado, tipo, são seus nervos, é o que te controla sendo atacado pelo seu próprio sistema imunológico. É uma doença muito cruel. Tem um caso que eu queria muito frisar, que eu achei interessante, e eu espero que ele seja um caso de sucesso, porque ele é esperança para as pessoas que possuem esclerose múltipla, que é o da atriz Cláudia Rodrigues, que ela trabalhou na Diarista e trabalhou no Sai de Baixo, e tipo, essa atriz aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla há muito tempo atrás, e recentemente faz uns anos, ela fez um transplante de célula-tronco. Aparentemente, tipo, é que as pessoas não explicaram muito a fundo o que ela fez, mas se você for analisar e pensar friamente, se for um transplante de célula-tronco, é um transplante provavelmente de célula-tronco do sistema imunológico, esse transplante trocou todo o sistema imunológico dela. Aquilo que estava atacando a bainha de mielina dela não tá mais. Outra coisa que tá lá, são outras células renovadas que estão ali. Recentemente ela recebeu alta, ela pode lidar com pessoas, porque ela estava com o sistema imunológico dela debilitado. Se o sistema dela for eficiente para pessoas no futuro, finalmente, sabe, um tratamento, alguma coisa assim. Só que assim, uma coisa que a gente tem que lembrar, ela perdeu alguns neurônios nessa história. Esses neurônios não serão recuperados. Tipo, não tem o que fazer. Você perdeu, era uma vez. O que ela tá recuperando aqui é o sistema imunológico dela para impedir que novas células sejam prejudicadas por conta disso. As lesões que já foram feitas, elas vão permanecer até o resto da vida do paciente.
Não tem o que fazer. Infelizmente, quando se trata de sistema nervoso, não tem o que fazer. Mas, na questão do sistema imunológico, pô, se você pegar logo no começo, tudo bem, é difícil. Mas se você pegar logo no começo, se você fizer um transplante de uma pessoa, e isso for eficiente, for eficaz e ver que realmente funciona, pô, você vai salvar muita gente aí. E eu espero de verdade que tenha dado certo, eu espero de verdade que ela consiga ter uma vida plena e que isso dê esperança para as pessoas que estão na mesma situação que ela. E é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Ele é um teminha meio pesado, mas é bom as pessoas saberem sobre ele. Naira, muitíssimo obrigada pela sua pergunta, eu espero que tenha respondido suas dúvidas. E se você tiver mais alguma dúvida, você pode mandar mais, por favor. Eu abri uma thread no Twitter pra responder perguntas inúteis, porque eu quero fazer um vídeo respondendo perguntas inúteis. Então se você acha que você tem uma pergunta inútil, aquela pergunta que você tem vergonha de perguntar no meio da sala de aula, sei lá, qualquer pergunta desse naipe, e você quiser me mandar, pode ser pelo meu Twitter ou pelo meu CurioSketch, eu vou jogar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, não se esqueça de dar joinha nesse vídeo, e não se esqueçam de se inscrever no canal pra fazer ele crescer e pra ajudar e tudo mais. E tem um vídeo aqui que eu postei nessa semana, então você pode olhar, por favor. E se vocês precisarem de qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar um oi.